Na década de 1930, a Alemanha era o país mais industrializado da Europa. Porém, com o período entre guerras e a Grande Depressão, grande parte da Alemanha desacreditara do poder da democracia, levando à ascensão de Hitler e outros governos autoritários ao poder. Na época, a revolta pelo Tratado de Versalhes era grande, já que todos consideravam injusto e inaceitável. E agravada pela Grande Depressão, um grande timão interno se criou entre as classes, com as camadas mais altas amedrontadas pelo medo de uma revolução operária. Em 1933, Hitler foi eleito chanceler alemão, dando início à vertiginosa carreira política do Führer e à ditadura fascista na Alemanha. Hitler era ditador de força e carisma para superar a crise vivida pela Alemanha, permitindo um renascimento nacional. Parte da população que rechaçava o nazismo mudou de opinião no momento em que a Alemanha, sob o governo do Terceiro Reich, conseguiu retomar o crescimento econômico e reduzir drasticamente o desemprego. Em 1935, Hitler iniciou a expansão e militarização do Estado alemão, contrariando as determinações impostas pelo Tratado de Versalhes. Seguro da neutralidade anglo-francesa, Hitler voltava-se para a União Soviética, alinhando junto a Stalin em 1939, o Pacto Nazi-Soviético. Este acordo garantia a liberdade de ação para o exército alemão avançar na Europa Ocidental enquanto a União Soviética recuperava os países bálticos perdidos na Primeira Guerra Mundial. O pacto entre os dois continha um anexo secreto que garantia a divisão da Polônia entre os países. Eixo Roma-Berlim. A política ofensiva alemã não foi contestada por Grã-Bretanha e França, isso que estimulou a investida de Hitler sobre o resto da Europa. Em 1935, a Itália, na época comandada por Mussolini, invadiu a Etiópia e se retirou da Liga das Nações. Em 1936, o governo nazista e fascista estabeleceu o eixo Roma-Berlim, assim estreitando relações e comprometimento à luta contra o comunismo. Mussolini ainda adotou as leis faciais de perseguição aos judeus. Em 1938, a Alemanha anexou a Áustria, formando a Anschluss, ou seja, a Grande Alemanha. Hitler reivindicou também os Sudetos, região tchecoslováquia habitada por alemães. França e Grã-Bretanha organizaram a Conferência de Munique para tentar dissuadir Hitler da ideia da conquista dos territórios da Tchecoslováquia. Em Munique, foi uma vitória para Hitler. Na conferência, o acordo entregou os Sudetos à Alemanha e deixou a Tchecoslováquia à mercê do expansionismo nazista. No ano seguinte, Hitler anexou a Morávia e a Boêmia à Alemanha. França e Grã-Bretanha permaneceram neutras perante o expansionismo de Hitler, provavelmente por causa do trauma da Primeira Guerra Mundial. Nos anos de 1939 e 1941, a Alemanha expandiu-se pelo território europeu, invadindo e ocupando países. Os alvos foram Polônia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Dinamarca e Noruega. O objetivo final era a conquista do território francês. A operação de ocupação da França terminou em 1940 com êxito, com a ocupação de Paris, fato este muito festejado pelo Terceiro Reich, por ter mais do que uma importância militar, uma importância simbólica. Na época foi dividida em duas partes. Ao norte, incluindo Paris, ficou sob o controle da Alemanha. Ao sul, a zona livre com sede na cidade de Viel, governada por Henri Pétain, conhecido por colaborar com os nazistas. A Alemanha tinha em sua estratégia o Blitzkrieg, guerra relâmpago. Estes tomavam rapidamente regiões, apoiados em tanques de guerra e aviões de combate. Após a conquista da França, era esperado que a Alemanha invadisse a Grã-Bretanha. Ao invés de invadir pelo Canal da Mancha, Hitler preferiu um ataque aéreo, comandado pela poderosa aviação de guerra alemã Luftwaffe. Com a conquista de grande parte da maioria da Europa Ocidental, Hitler ocupou os territórios da Bulgária, Iugoslávia e Grécia, e então rumou a sua maior